que vocês acham sobre tarifa zero, como já existe em 126 municípios? Deixa eu só te falar. Dias atrás eu procurei nos arquivos, porque era o Raderbal Ollen de Melo, advogado de Cascavel, e o Hernani Pudel. Parece loucura. O Partido dos Trabalhadores, há 30 anos atrás, defendia a tese e defende da tarifa zero. O transporte coletivo tem que ser um serviço público, bancado pelo público, né? De todas as formas. E parte da seguinte premissa: você, quando vai comprar 1 quilo de café, 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, você paga imposto. Aquele imposto, ele é retido pelo governo federal, estadual e quem quer que for, e forma um bolo para fazer o asfalto, para fazer a iluminação pública, para fazer um monte de coisa. Até para sintetizar essa tese para você. Mas o cidadão que pagou o imposto, não é, nessas coisas, ele não tem caro. Foi feito asfalto para ele. O cidadão que pagou esse imposto, muitas vezes, aonde ele mora não tem iluminação pública. Mas ele pagou o asfalto e pagou a iluminação pública. Ele precisa que ele seja ajudado no transporte. Então, é muito justo que, na medida em que este cidadão pobre, fraco, necessitado, custeia com estas coisas e que nós ajudamos a custear ele. Então nós entendemos assim, que depois de cobrar por propaganda nos ônibus, depois de uma série de outras coisas, a gente, como é a água, como é a luz, a gente institui uma taxa para cada cidadão do município em transporte. Não é? E é cobrado todo mês. Se você não quer usar o transporte, Maraniche, com o teu belo Mercedes aí, parabéns, mas você vai ajudar aquele que precisa do transporte, porque o transporte é um serviço que está à sua disposição, que passa na frente da sua casa. E o transporte deveria ser subsidiado 100% pelo serviço público. Nós não temos dúvida. Aqui foi feito um Frankenstein. Parte de uma coisa e parte de outra. Vamos isentar uma equipe aqui, mas não isenta outra. Primeiro lugar, nem todo estudante é pobre. Nem todo estudante é pobre. Não precisava ser isentado. Não é? Mas se for isentado todo mundo, não há argumento para ninguém. Agora veja quem eles conseguiram, por exemplo, penalizar. Eles conseguiram penalizar justamente a coitada da empregada doméstica, o cidadão trabalhador, o pedreiro, o servente de pedreiro que trabalha avulso. Esse que não precisa, não pega o transporte todo dia, quando não vai com a bicicleta, vai com o carro velho dele, ou ele é obrigado a ir com o transporte. Esse paga a tarifa cheia. Se não bastasse, ele não vai atrás do cartão eletrônico, que é um direito dele, o Maraniche vai dizer isso, não vai, porque muitas vezes tem preguiça. E aí eles passam uma propaganda do transporte integrado, quando é mentiroso. O papo é mentiroso. É mentiroso mesmo. A mulher sai lá de cima do Sol de Maio, daquele último bairro. O último bairro agora é o Jardim das Oliveiras lá. Um pouquinho para cá do Jardim das Oliveiras. Ele pega lá, ele desembarca aqui no TTU, no dinheiro. Para ele ir lá para a rede hoteleira, ele tem que pagar outra. Para ele ir para a ponte, ele tem que pagar outra. E sabe qual é o percentual dessas pessoas que precisa de 2 passagens? 2, 3%. Antigamente, quando a pessoa caía dentro do terminal que era fechado, a pessoa desembarcava, estando ali dentro, embarcava no outro. Hoje não. Hoje você desembarca. Se você não tem o cartão de integração, você é obrigado a pagar a tarifa com duplicidade. Eu estava dentro do ônibus e uma senhora fez essa reclamação. Acho isso uma monstruosidade. Uma monstruosidade. Falei 10 vezes pro Chico, e aí ele não fez isso com o Maraniche, porque se tiver que dizer, você sabe que ia dizer. Ele pegou algumas pessoas que não eram Maraniche, determinou que visse isso, e as pessoas fizeram vista grossa e não fizeram.
E uma das coisas que me deixou muito irritado, e o Chico brasileiro é meu amigo, nós temos uma militância, uma ideologia quase mazumenar. Quem fazia sacanagem lá não era ele, não, era o Bobato. O empresário na minha frente disse: o senhor me subsidia como Cascavel, por 1 milhão por mês. Se o senhor me subsidiar isso, eu não tiro um ônibus, eu continuo rodando os 950 mil quilômetros rodados, porque com esse 1 milhão eu boto combustível, o resto eu faço o dinheiro para poder pagar. Pois ele resolveu arrumar curuca e fazer a caducidade. A caducidade, por exemplo, em todo o estado do Paraná só foi feito em Foz. Em Cascavel foi feito dado o subsídio, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Curitiba. Na época da pandemia. Ao argumentar para ele disse assim: Vitorácio, o Tribunal de Contas do Estado disse que eu vou preso se eu fizer isso. Aí eu falei: prefeito, se o prefeito de Cascavel e dessas outras cidades fizeram e vão preso, eu faria que nem eles, para ir preso com eles em solidariedade. Porque não é verdade, eles queriam arrumar rolo e arrumaram. Então quase quebrando a cidade por conta disso. Só fazer um parênteses aqui, porque o Vitorácio começa a falar, eu queria ter lá atrás, mas só para deixar constatado aqui que o meu parecer foi exatamente a favor do subsídio, né? Então, no processo administrativo lá, está lá eu dando favorável ao subsídio. Eu entendia que exatamente era o melhor modelo naquele momento. Naquele momento. Né? Eu me lembro disso, mas aí, então, desculpa. Então, mas ele não quis ouvir. Ele viu a procuradoria, né, que assessorava juridicamente, eles acharam melhor decretar a caducidade, também não foi na minha época. Vai deixar um rombo para... Já deixou, já tem sentença de 100 e poucos 8 milhões, agora vai vir outros 200 e poucos milhões ali na frente. Então, essa sentença aí, para a gente entender, é o subsídio que não foi dado. Não foi dado. É a gratuidade que se baixou de 65 anos para 60 e nunca indenizaram as empresas. Mas por causa disso que eles entraram na justiça e ganharam. A questão do tarifa zero que já foi implantado em várias cidades. Existem várias formas. Foz do Iguaçu, eu estive estudando sobre isso, Foz do Iguaçu tem 5 possibilidades de se implantar tarifa zero. Sem precisar pegar recursos do imposto, como você está falando. Tem que cuidar, Júlio. Por exemplo, uma cidade que dá para implantar a tarifa zero e vai funcionar uma maravilha é a nossa cidade, 60 quilômetros daqui, Medianeira. 85% a 90% dos passageiros é advindo da NAR. Veja bem, quais são as possibilidades de implantar tarifa zero? Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, cidade que implantaram tarifa zero. Maricá. Ela pegou o quê? O royalties do petróleo. Ah, bom. Paranaguá. ISSQM do Porto. Okay. Agora, olha Foz do Iguaçu. Nós temos o Porto Seco. Nós temos o Porto Seco. Nós temos os royalties da Itaipu. Nós temos o Parque Nacional. O Parque Nacional não taxa, o turismo ganha lá, que é 3%, não é isso? Poderia aumentar. Como é que esse fundo, para onde vai esse dinheiro? Os outros parques. Para compensar. Então, os outros compensar os outros parques. Por que não pode fazer uma taxação para... E aí eu acho que a Marina Silva, quando fui deputado, ela foi muito feliz. Ela falou: não posso tratar Foz do Iguaçu diferente do resto do Brasil, aonde tem 42 parques deficitários e tem 2 que dá superávit. Eu estou pegando o dinheiro desse para salvar aqui. Agora disse o seguinte, que você vai gostar. Ele me deu uma ideia, o que eu posso fazer para Foz do Iguaçu, para o meu ministério ganhar e a cidade ganhar. O que eu lembrei primeiro? Do Parque Linear do Rio Buici, do Rio Paraná e de todos os mananciais da cidade. Só que a dona Marina Silva voltou a ser ministra. Até hoje não levaram os projetos pedindo isso lá em cima ou adequaram aquilo que colocaram lá. Mas olha só, Caucaia, que é lá do Ceará, lá do Nordeste, ela implantou a tarifa zero. O que ela fez? IPTU progressivo. Mas eu falo disso há bastante tempo. Você está entendendo? Desde que eu entrei na gestão há 8 anos atrás. Qual a população de Caucaia? 350 mil habitantes. Qual a população de Foz? Teve cidade que foi o STARF. Pegaram o STARF, fez a taxação.
se cobrou... Você está entendendo? Mas deixa eu fazer um contraponto. Deixa eu fazer um contraponto para você. Nosso senador do Paraná, que apesar de ser da direita, eu sempre tive um grande respeito para ele, o Camargo Neto. O Camargo Neto é que fez a lei do Vale Transporte. O Vale Transporte, não importa quanto esse companheiro precisa de transporte para andar no dia, para ir trabalhar, voltar a almoçar, voltar a trabalhar e ir embora, não é isso? Não importa. Ele vai pagar 6% do salário dele. O resto quem paga é o empresário. Não é empresário. Vamos lá. Um cidadão que ganha 3 mil reais, 6% dá 180 reais. Pouco já está compensando ele pegar o Vale Transporte, então ele não pega. Mas um cidadão que ganha um salário mínimo de 1.500, não é? Ele vai gastar 90 reais e ele usa quanto transporte ele precisa. Doutor, eu tenho lá restrição a todos esses prefeitos dos últimos 25, 30, 40 anos da cidade de Foz do Iguaçu. Eu não avalio nenhum deles acima de nota 7. Mas há de convir que foram feitas coisas aqui. Se você vai olhar no comerciante do centro da cidade, ele tem as ruas bonitas e limpas. Tem. Podia estar melhor, mas está razoável. Ele tem iluminação pública, ele tem esgoto, ele tem isso, ele tem aquilo, os mercados, todo o comércio tem. Está bonita, estruturada a cidade. E a contribuição deles é pagar para o funcionário este restante dos 6%, 94% pertence a ele. Daqui a pouco, se nós não disser que vamos utilizar este fundo de quanto funcionário ele tem, de quantos precisa de vale transporte e quanto ele tem que pagar, ele vai deixar de pagar isso. Nós vamos acabar de desonerar esta gente, vai onerar, entendeu? O sistema e a prefeitura. E a prefeitura não é uma árvore que dá nota de dólar todo dia. Né? A prefeitura... Então, no teu entendimento, você acha que não deveria ter tarifa zero? Não, poderia ter tarifa zero, mas não pode perdoar quem está pagando do setor empresarial para poder entender. Então, mas esse tem que fazer parte do caixa para subsidiar o transporte. Com a implantação da tarifa zero, as cidades que implantaram a tarifa zero, veja só, o impacto que ela dá até para o empresário. A economia teve um acréscimo de 40%. A Associação Comercial de Paranaguá sempre levanta esse ponto, né? Isso é um dado. E passaram a vender mais. Porque o usuário deixou de pagar transporte, ele vai consumir no comércio. Gera emprego. O empresário que deixou de pagar aqueles 6% é um dinheiro que ele reverte para o sistema. Eu juro que eu tenho até dúvida sobre isso. Isso é estudo. Isso não sou eu que estou falando, isso é estudo. Você dá o Google lá, vai ver, tem lá vários estudos. Associação de indústria, de transporte, que fala sobre isso. O impacto da saúde chega a ser 67% na qualidade de vida da população. Sabe por quê? Porque a médica receita para o paciente uma fisioterapia. Você sabe muito bem que quando você encaminha um idoso com a fisioterapia, ele tem que ir com acompanhante. E uma fisioterapia não é uma vez por semana, às vezes é 2 vezes. Quanto que gasta de transporte? Mas aqui é gratuito para eles. O acompanhante não. Acompanhante não. Aqui eu vou. Acompanhante não. Aqui, ó. Ele vai gastar em média mais ou menos R$300 por mês, cara. Como que fica esse cidadão? E fora que é o seguinte: o paciente deixa de ir à fisioterapia. A gestante, ela deixa de ir ao fazer os exames. Isso não sou eu que estou falando, não. Você pode perguntar a qualquer médico de saúde da família. Júlio, sobre qualquer hipótese, eu sou a favor do transporte gratuito para todo mundo. Então, agora, não tem almoço de graça. Alguém vai pagar por esse transporte. Eu acho que de tudo isso que você está dizendo, de ROI, de CMS, disso e aquilo, ótimo. Mas o setor produtivo, que há muito tempo, entendeu, foi beneficiado, porque lá na favela não tem o que tem a infraestrutura da cidade, entendeu? Eles precisam fazer parte do pagamento deste povo e não isentado.